univitelinos. Quando os gêmeos são diferentes, inclusive no sexo, é porque houve fecundação de dois óvulos, com penetração de dois espíritos. Luxemburgo e Lange, fazendo investigações sobre psicoses esquizofrênicas nos gêmeos univitelinos, concluíram pela diversidade de apresentação dos aspectos clínicos da doença, quando não havia o caso de um dos gêmeos, somente, apresentar-se doente. Por esse e outros motivos conclui-se a existência da individualidade, do eu, com suas próprias qualidades e tendências, apesar do terreno biológico idêntico. Se não existisse o elemento espiritual encaminhando e dirigindo a fenomenologia biológica, definindo o eu de cada ser, os gêmeos univitelinos apresentariam identidade em tudo, inclusive de doenças congênitas. O espírito que por motivos diversos não conseguisse vencer a reencarnação após o desenvolvimento do processo, aguardaria nova oportunidade, embora com um estado de consciência reduzido, como se fora um encarnado em plena senectude cercado de deficiências e dificuldades orgânicas de toda a ordem, caminhando inexoravelmente para a morte do corpo, como desencarnado para a morte, aparente, do espírito. As células somáticas no organismo concluído, após o nascimento, como já sabemos, sofreriam a influência do centro espiritual, porém possuiriam em sua matéria nuclear, nos seus cromossomos, um substrato energético que lhe é próprio. Esse substrato energético teria sua origem nas energias cromossomiais trazidas pelas células genésicas, espermatozoide e óvulo. Com o aparecimento do espírito reencarnante após a fecundação, e por ser, ao mesmo tempo, um centro energético mais potente do que aqueles vindos dos gametas, tomaria em seu ciclo as energias dos pronúcleos, masculino e feminino. Desse modo, as energias do centro espiritual e dos gametas se associariam. O ciclo maior dita ao menor a sua linha de conduta e arrasto para planos superiores. Tinha profundas razões Bergson, quando afirmava, filosoficamente, que um ser inteligente leva consigo o necessário para se ultrapassar. Assim, os núcleos em potenciação da energia espiritual, praticamente contidos na glândula pineal, influenciariam, de longe, todos os cromossomos das células somáticas e sexuais por intermédio das extensões psicossômicas. As ligações com as células sexuais seriam muito mais estreitas e precisas do que as somáticas, devido à necessidade de melhor impressão e correta influência energética nos genes cromossomiais da herança. É bem possível que as ligações das energias dos núcleos em potenciação com as células sexuais tenham, além das coligações psicossômicas, um estreitamento maior por intermédio das células altamente pigmentadas da pineal, os melanócitos. Os pigmentos dessas células seriam pontos de chegada de fortes impactos das energias dos núcleos em potenciação, daí, no terreno físico, influenciariam as células genésicas. Esta hipótese seria amparada pelas estreitas relações fisiológicas que a glândula pineal mantém com as gônadas. As células do embrião, à medida que vão sofrendo o processo de divisão, carregam os seus respectivos núcleos, isto é, o material cromossomial, de potencial energético combinado, paterno e materno, criando suas próprias individualidades, que apesar disso, jamais destoaria do centro energético principal, centro vital, que reconheceria e saberia as necessidades reais e a rota a ser percorrida na ontogênese. A vida, conforme afirma Dr. Baraduc, não é uma função química de um órgão, tampouco um agrupamento de funções. É um princípio inteligente na plenitude de seus movimentos próprios, constituindo condensações de forças vitais em sistemas orgânicos materiais que cria, conserva e destrói. As células fora do conjunto orgânico, nas culturas celulares in vitro, modificam-se de modo acentuado, quanto ao seu comportamento, desorientando-se por falta, justamente, do princípio condutor e unificador. Nas células cultivadas artificialmente,
observa-se perfeitamente o desenrolar de certas reações individuais, sem desequilíbrio, como a respiração, a digestão, as trocas metabólicas, etc., por estarem sob a égide do potencial energético dos próprios cromossomos. No entanto, o crescimento da colônia, a vida em conjunto, é desordenada, sem equilíbrio, com tendência à destruição. Na melhor das hipóteses, observa-se uma espécie de desejo da célula de separatismo do meio em que se encontra, pela exteriorização de antigos impulsos, atributos de condições naturais da morfologia ameboide. Tudo pela falta de um princípio equilibrador. Tentar responsabilizar os elementos químicos da organização física pela direção dos mais altos fenômenos vitais é agir puerilmente com pouco senso. Substâncias proteicas em síntese não representam vida e sim o princípio que as unifica. A vida real não está na multiplicidade dos fenômenos orgânicos e sim na energética que os dirige. O desenvolvimento das formas é a última consequência do centro vital que as burila. Odiernamente, necessitamos trocar a biologia das formas por uma biologia de substância. Devemos dar importância, não ao orgânico mutável, mas à essência perene, não ao que desaparece, mas ao que permanece. Carl Jung, em face da complexidade que a vida representa, disse: a plenitude da vida exige algo mais que um ser, necessita de um espírito, isto é, uma complexo independente e superior, único capaz de chamar à vida todas as possibilidades psíquicas que a consciência, ego, não poderá alcançar por si. Todas as células do organismo humano trariam em sua intimidade, além dos caracteres energéticos paternos e maternos, vindos através dos gametas, também os dos núcleos em potenciação do conjunto espiritual reencarnado. Logo, a herança da personalidade dependeria de duplos fatores, campo energético paterno-materno e campo energético espiritual. Não podemos, de modo algum, dispensar este binômio energético como substrato da matéria, cuja substância é menos evoluída necessitando por isso, de direção. O binômio energético utiliza-se da matéria para seu progresso, ao tempo em que arrasta para ciclos mais elevados e experiências maiores, evolução, somente a energia espiritual eterna, através das etapas palingenéticas a que está condicionada, seria capaz de sulcar o caminho por onde a evolução se evidencia, lei universal e inviolável. O processo reencarnatório em si, não seria princípio de regeneração se as próprias imperfeições do espírito não fossem analisadas e repetidas no campo tumultuoso da carne. Isto explica o valor da conquista evolutiva pela regeneração dos atos, costumes e emoções variadas, e bem traduz o dizer de André Luiz: se soubermos suar no trabalho honesto não precisaremos suar e chorar no resgate justo. O organismo físico equilibra-se e harmoniza-se pelo ciclo de energias, que se expressam em correntes aferentes e eferentes. Por intermédio das correntes deste ciclo seriam levadas, ao centro espiritual, todas as realizações desenvolvidas no organismo, pois, verdadeiramente, este é um todo energético com vibrações de variada frequência, umas mais densas, capazes de ferir os conhecidos sentidos humanos, por isso facilmente comprovadas, outras mais tênues, mais elevadas, não evidenciadas pelos processos comuns, por isso negadas. Assim, o primordial foi abandonado pela ciência, ficando em seu lugar o secundário, até que os estudos e pesquisas mais eficientes notifiquem as limitadas possibilidades atuais e as coloquem em sua devida posição. Com as interrelações vibratórias do organismo conseguiria o princípio espiritual registrar e recolher em seu âmago, mais precisamente nos núcleos em potenciação, todas as experiências realizadas sem perda de um único valor. Todos os potenciais seriam aproveitados na construção da individualidade. A aquisição espiritual não tem limites, buscamos sempre novos tipos de consciência. Eliminar todo esse raciocínio do mecanismo palingenético não só destrói um sistema,
mas também a lógica, com o agravante de não termos um substituto à altura. Só começaremos de novo, por outras estradas, quando tivermos provas ao contrário. Lamentamos aqueles que, escravos de suas tendências ancestrais, não podem ou não querem compreender qual o seu nobre e maravilhoso destino lacotidinal. As vidas sucessivas, as reencarnações, vão dando experiências ao espírito que refletirá na matéria toda a potencialidade de que é possuidor. O homem não chegaria a alcançar as raias dos primeiros instintos, se a existência material, a personalidade, fosse única. Para que seu grande destino seja alcançado, as lições têm que ser além de repetidas, inúmeras. Como explicar, na criança que morre ainda tão tenra, a finalidade evolutiva, se as vidas na matéria não se repetissem? À medida que as reencarnações se instalassem, a potencialidade espiritual se expressaria sempre em planos mais altos, mecanismo de evolução. Partindo desde as suas etapas iniciais, morejando nas forças de atração e coesão, ganhando a sensibilidade, adquirindo instinto, incorporando inteligência e por fim, investido de senso moral, o espírito percorreu um tempo incomensurável, valendo realmente, o que representou ritmo de trabalho. Vive-se para aprender isso ao aprender valores o viver. Ora, diz-nos a lógica que, sem reencarnação, a conservação dos maiores valores da vida é impossível, porque lhes falta o fio condutor da evolução. Então, sem reencarnação, perderia o sistema do universo todo o poder de recuperação, para corrigir sua imperfeição, e a dor seria um tormento sem sentido nem objetivo útil baldi. Capítulo 6 – Os alicerces da palingênese. A ideia palingenética que atravessou a humanidade com todos os matizes das respectivas épocas, nos dias de hoje desloca-se francamente da filosofia, em busca dos capítulos da biologia. Acreditamos, mesmo, que esse será o caminho pela necessidade lógica de explicar hoje muitos fenômenos da vida. É claro que essas ideias que se estribam nas judiciosas pesquisas e experimentos de Crookes, Mayer, Odgson, Geley, Cherenknutsing, Delany, Flammarion, Ostier, Bosano e muitos outros. Villela em seu livro Destino Humano, disse que a doutrina palingenética tem um poder de síntese tão maravilhoso que equilibra o sentimento e a razão numa harmonia superior. Ela impõe-se ao nosso espírito com a lucidez imperiosa de um axioma e a intuição profunda, visão divina, que o pensamento não sabe modelar, nem a palavra pode traduzir. Essa demonstração encontra-se cada um dentro de si. A palingênese, pela lógica que encerra, é de grande aceitação nos dias de hoje, quando a compreensão humana atinge horizontes mais amplos. Uma ideia que suporta há milênios, e fazendo parte das civilizações mais antigas da Terra, e penetrando intelectualidades de elite, tem que possuir em sua essência um estofo de perfeição e poderosos alicerces com algo interessante e real. Isto seria tão racional, tão pleno de lógica, praticamente respondendo por uma prova dentro do campo filosófico. A palingênese é assunto tão antigo que as várias civilizações reconheciam-na como verdade, não só nos setores da religião, mas também da filosofia. Nos papéis dos egípcios as vidas sucessivas representam assunto costumeiro. Nos Upanishads e no Bhagavad Gita são alicerces do pensamento. Herodoto, em suas descrições, tratava o assunto com familiaridade. Os essênios, os chineses e japoneses, os escandinavos e os germanos, desde que se organizaram como povo, tinham a palingênese como natural e lógica. Na Cabala e no Talmud, a ideia paligenética é baseada em seus conceitos religiosos. No próprio Alcorão e no Evangelho, a palingênese é assunto fartamente divulgado e perfeitamente compreensível. No Evangelho de João existe expressiva passagem, 3:3, da visita de Jesus a Nicodemos. Não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Mais adiante, 3:7, não te maravilhes por eu te dizer,
Importa-vos nascer outra vez. Os filósofos gregos de maior envergadura, inclusive a escola pitagórica, tinham a palingênese como verdade e conceito definido, único capaz de elevar as razões filosóficas do destino humano. Em Ovídio e Cícero, o fenômeno reencarnatório é ventilado com naturalidade e razão pura. Os filósofos mais recentes como Hume, Leibniz, Schelling, Schopenhauer, escritores como Goethe e todos os pensadores que no século passado construíram as bases do espiritualismo, com trabalhos de honesta comprovação, apoiam a palingênese, não só como fenômeno aceitável, mas, principalmente, como necessidade lógica. O fenômeno palingenético oferece condições que traduzem a evolução como infinita, sem privilégios, de conquista lenta e harmoniosa, sendo a dádiva de todos pelas aquisições adquiridas através dos tempos. A palingênese é o único processo que assegura o porquê da imortalidade da alma, a razão da pluralidade das existências e dos mundos com suas imensas formas e moldes evolutivos. Com isso, em nosso planeta, alcança a todos os reinos da natureza, com as nuances que lhes são próprias. Do mineral ao vegetal e ao animal, a palingênese é a palavra unificante de ordem, única capaz de explicar a razão de ser da vida em seus multifaces aspectos. Disseram com muita justeza que o espírito acorda no mineral, sonha no vegetal, desperta os instintos no animal e adquire razão nominal. Somente a palingênese poderia explicar o desequilíbrio divergênico das condições dos nascimentos, com toda a sequência de fatos sociais que se impõem. Todo ser será justificado em face das suas próprias obras. As experiências, realizações, emoções positivas ou negativas, faltas, tudo enfim repercutirá no próprio eu. O resultado estará ligado à conduta de cada um e para que a evolução se positive, só o trabalho e esforço têm sentido e significado reais. Não importa como uma bandeira religiosa possa oferecer a salvação, esta representa, exclusivamente, a aquisição de cada um nas realizações e cumprimento de deveres. O aspecto externo, o que aparenta, o que se diz e afirma, nada representa em face do que se faz e do que se constrói e cria. A desigualdade dos seres só poderá ser explicada como escala evolutiva e todos, sem privilégios nem exceções, passarão pelos mesmos roteiros e oportunidades, não importando a época, porquanto a eternidade não poderá ser medida nem avaliada com a nossa mente finita, só haverá sentido nas obras criadas e realizadas. Quem nada fez, ou trabalhou com potências negativas, continuará rastejando, aguardando as realizações e suplantações de todas as condições do plano onde se encontra. A evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de degraus evolutivos. Os que ensinam e administram encontram-se ao lado dos que obedecem. Estes, por sua vez, serão os orientadores do porvir. Da zona espiritual aos neurônios da zona consciencial, portanto dos núcleos em potenciação aos centros cerebrais, existiriam as necessárias informações e influências para que o indivíduo encarnado pudesse desenvolver, no sentido de melhora, os instintos adquiridos e, cada vez mais, ampliar positivamente, por absorção, os seus vórtices espirituais. Apesar de tudo, essa influência interna oriunda do espírito não daria absolutamente, à zona consciencial, a lembrança de suas atividades. O esquecimento pregresso do encarnado, este bem maior da vida, seria um véu equilibrante evitando as naturais desarmonias se participássemos de outras vivências. Nossa atual cerebração não suportaria tamanha carga de emoções impedindo novas construções psicológicas. Isto porque, no estágio evolutivo de nível inferior em que nos encontramos ainda, este proceder é praticamente um bem, uma proteção, pela nossa capacidade de avaliação dos horizontes e alcances da vida. Todas as atividades têm consequências e os esquecimentos temporários determinados pelas vivências nas personalidades,
longe de serem interpretados como fator negativo, reforçam e sustentam a moral palingenética. Vem corroborar, no caráter moral da questão, as divergências nas aptidões humanas, onde anotamos casos de gênios precoces, cuja única explicação seria a continuação de condições adquiridas em etapas anteriores, jamais como resultado direto da herança cromossômica. Se a herança fosse exclusivamente resultado do jogo cromossomial paterno e materno, os gênios, os grandes dotados de aptidões, seriam aqueles que apresentariam um sentido prolífico maior. No caso, a natureza possuiria o esquema de suas defesas, os mecanismos para que a evolução se afirmasse, cada vez mais, protegendo o que fosse melhor. Assim, os inteligentes, os artistas, os mais capacitados seriam os vanguardeiros da procriação, o que realmente não acontece. Os mais prolíficos são os menos dotados. Isto seria contrário ao sapiente conhecido poder do aproveitamento da evolução. Ainda nessas mesmas ideias, os jovens são os que possuem melhores condições procriativas em compensação com os mais velhos. Entretanto, os mais velhos apresentam melhores aptidões, até mesmo em doses superlativa em comparação com os jovens, na herança dos caracteres psicológicos, intelectuais e experiências morais. A evolução terá que se valer e aproveitar outros mecanismos, outros caminhos seguros, a fim de conservar seus valores. A chave explicativa estaria na palingênese, onde não haverá perda, por menor que seja, no processamento da herança. Mozart, aos 4 anos, executa sonatas e aos 11 anos torna-se compositor. Miguel Ângelo, aos 8 anos, foi dado como completo na arte da pintura pelo seu mestre. Pascal, aos 13 anos, já era conhecido matemático e geômetra. Victor Hugo revelou-se, literariamente, aos 13 anos. Liszt, menino ainda, já era considerado grande intérprete da música. Aos 14 anos havia produzido uma pequena ópera. Hermógenes, aos 15 anos, ensinava retórica a Marco Aurélio. Leibniz, aos 8 anos, conhecia o latim sem mestre e, aos 12, grego. Gauss resolvia, aos 3 anos, alguns problemas de matemática. Giotto, criança ainda, traçava esboços plenos de arte e beleza, e Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler. Aos 10 anos Pique de la Mirandola, era respeitado pelos conhecimentos que possuía do latim, do grego, do hebraico e do árabe. Trombete, que conhecia perto de 300 línguas, entre dialetos e idiomas, aos 12 anos manuseava com facilidade o alemão, francês, latim, grego e hebraico. Van de Kefficore, falecido aos 11 anos, deixou 350 quadros dignos de apreciação artística. O talento musical de Beethoven fora reconhecido aos 10 anos. Pepito de Ariola, aos 4 anos, tocava áreas com maestria e foi objeto de estudo pelo professor Richetti. A prova científica é o marco de que não podemos prescindir jamais, porque a palingênese explica todas as dúvidas biológicas e, mais do que isto, amplia os conceitos e dá um sentido harmonioso às questões científicas. Dizia Gelei que a palingênese é provavelmente um fenômeno verdadeiro. 1. Está de acordo com todos os nossos conhecimentos científicos atuais e sem contradizer nenhum deles. 2. Dá a chave de uma variedade imensa de enigmas psicológicos. 3. Está apoiada em demonstração positiva. Se colocarmos o fenômeno palingenético no mecanismo evolutivo, a vida passa a nos dar um sentido de grandeza e finalidade. A aquisição do espírito humano deve representar a elaboração de milhões de milênios em experiências variadas e desconhecidas, não ficando fora do quadro as vivências nos minerais, nos vegetais e animais. O homem e o seu cérebro atual não representam o remate da evolução, mas um estágio intermediário entre o passado, carregado de recordações animais, e o futuro, rico de promessas mais altas. Tal é o destino humano, Leconte de Noé.
A prova científico-experimental da palingênese, a de maior importância, teria um aspecto duplo. O primeiro, ligado à fenomenologia mediúnica com todas suas nuances, cujos relatos e estudos os psicologistas e biologistas não têm o direito de desconhecer. Hoje, os fatos mediúnicos estão sendo revisados e mais bem adaptados aos conhecimentos odiernos em virtude, principalmente, da queda que os audaciosos postulados materialistas têm sofrido com a apresentação da matéria como energia concentrada. Os fatos e manifestações mediúnicas estão fartamente registrados por toda a história dos povos que constituíram civilizações. Em nossa época da história contemporânea, Allan Kardec, o sistematizador, em cuidadosos estudos, oferece à humanidade o significado integral da mediunidade. William James, pai da pragmática, concita aos investigadores a verificação de fatos e relatos dignos de fé. O professor Horowitz, da Universidade de Lemberg, rendeu-se diante os estudos e experiências sobre materializações realizados por William Crookes, os quais combatia fervorosamente. Mas o tio e o Wallace ficam vencidos diante as realidades da vida espiritual. César Lombroso aceita a imortalidade, com a palingênese, após longas e minuciosas experiências. O segundo aspecto da prova experimental, foi-nos dado com o valioso auxílio da hipnose, no campo ainda pouco explorado das regressões de memória, porém consolidado com organizadas e detalhadas experiências de vários pesquisadores. A regressão de memória, utilizada com valor científico pela hipnose, foi consequência das observações de pacientes que reviviam, espontaneamente, cenas e quadros pretéritos, devidamente comprovados, fenômeno esse denominado por Peters de ecmnese. Com esse acervo de fatos, nasce a pesquisa de regressão de memória, atingindo etapas palingenéticas pretéritas, com auxílio da hipnose, cabendo como citação primeiras experiências de Fernando Collavida, em 1887. Flournoy, professor de psicologia em Genebra, deu interessantes contribuições aos estudos em apreço. Charles Lancelin, Cornelier, Leon Denis, comprovam os fatos e aumentam a casuística. Pierre Janet estuda a fenomenologia e refere fatos de interesse, embora combatendo-os. Albert de Rochas, fazendo experiências sobre a exteriorização da motricidade e sensibilidade, penetrou o terreno das regressões de memória, onde catalogou, de 1892 a 1910, 19 casos. Suas pesquisas não estão fora de crítica e podemos mesmo asseverar que os seus casos, apesar do critério científico desenvolvido, não podem ser enquadrados cientificamente por falta de melhores dados. O problema da regressão de memória, perfeitamente comprovado, não está eivado de dificuldades nem erros de interpretação, onde certos e determinados pacientes, possuidores das qualidades de criptestesia e clarevidência, podem absorver pensamentos de outras pessoas presentes ou ressuscitar cenas e quadros, se condições de psicometria forem evidentes. Gabriel Delany, com apuro científico, retrata bem o ângulo das dificuldades neste setor. Somos obrigados, nestas pesquisas, a estar em guarda, em primeiro lugar, contra uma simulação sempre possível, se temos que lidar com indivíduos profissionais. Em segundo lugar, mesmo com sonâmbulos perfeitamente honestos, convém desconfiar de sua imaginação, que corre muitas vezes livremente, forjando histórias mais ou menos verídicas, a que o professor Flournoy deu o nome romances subliminais. Essa espécie de personificação de indivíduos imaginários foram frequentemente produzidas, entre outros, pelo professor Richet, que as designou com o nome de objetivação de tipos. Sabemos que, por autossugestão, é possível a um paciente, mergulhado naquele estado, imaginar-se tal ou qual personagem e compô-la com tão grande luxo de atitudes, que pareceria estarmos realmente diante de uma individualidade verdadeira.
Apesar disso, não podemos deixar de dar o valor experimental e científico de alguns casos que traduzem perfeitamente essas ideias. Nesse grupo podemos incluir os experimentos de Flournoy, professor de psicologia em Genebra, com a médium Helena Smith, donde obteve provas inconclusas da reencarnação pela regressão de memória, os experimentos de Russell Davies, o caso de Laura Reinald relatado pelo Dr. Gaston D'Urville, de Catherine Bates e da Sra. Spapleton, citados, ao lado de muitos outros, por Leon Denis. Deixaremos de relatar casos similares de outros observadores por não apresentarem provas satisfatórias. Em nossos estudos de hipnose experimental e terapêutica temos tido comprovação de fatos dessa natureza. Estamos pesquisando e tentando aperfeiçoar os métodos e condutas antigas, com finalidade de apreciarmos, nas regressões, melhor penetração nas zonas profundas do inconsciente ou zona espiritual sem as costumeiras interferências, motivos de errôneas interpretações, muito comuns nos sujeitos mal preparados por hipnose sem ajustada direção. Nossos estudos, por enquanto, estão em fase inicial, sem os alicerces que desejamos, e a título ilustrativo transcreveremos uma de nossas observações correspondendo a uma das fases de nosso trabalho em 1964. A. M. Branco, 38 anos de idade, casado, comerciário. Tem 2 filhos sádios. Cônjuge também sadia. Há 5 anos vem apresentando crises alérgicas, caracterizadas por rinite e prurido cutâneo de intensidade média. O prurido, comumente, desencadeia-se pelo calor, acompanhando placas urticariformes. A rinite persiste com qualquer situação, com maior ou menor intensidade. Esses sintomas alérgicos diminuem e quase desaparecem nos dias que se sucedem ao trabalho mediúnico que desenvolve, semanalmente. Consideremos, também que as manifestações alérgicas respondem bem com o uso de antialérgicos comuns, embora, com a supressão da medicação novamente se instalem. Nada digno de registro para o lado dos órgãos e aparelhos em geral. Pressão arterial, mx igual 130 mn igual 80. Exames de sangue e urina nos limites da normalidade. Tipo psicológico, extrovertido normal. O paciente possui intensa labilidade do sistema neurovegetativo que no nosso entender, explica o afloramento da sintomatologia alérgica e, principalmente, a sensibilidade mediúnica de que é portador. Os seus trabalhos mediúnicos vêm se desenvolvendo há 2 anos, em sessões semanais, cujos detalhes e mecanismos têm sido avaliados de modo acurado. No caso em particular, sentimos que a hipnose seria um método valioso, pela possibilidade de exteriorização de energias da organização espiritual, a fim de melhorar os costumeiros desagues dessas energias pelo sistema neurovegetativo, como vem acontecendo ao paciente, sob forma de sintomas alérgicos. Nossa interpretação. Temos observado que a labilidade do sistema neurovegetativo encontra no trabalho mediúnico bem orientado, verdadeiro campo de equilíbrio. Mas ainda, o harmonizado e bem conduzido campo da mediunidade, poderá suplantar manifestações de energias distoantes desencadeadas pelo psiquismo profundo. Aos primeiros sinais de hipnose com o observado, encontramos grande facilidade de aplicação do método, por ser ótimo sujeito, a nosso ver, em virtude de sua sensibilidade medíocre. Na terceira sessão hipnótica já havia penetração segura na zona inconsciente ou espiritual e, no desenvolver do processo, todos os passos foram positivos, sem falha sequer de algum deles. A positividade de todos os passos hipnóticos, que por si só nos dá condições de uma hipnose segura e profunda, permitiu que lançássemos mão do processo de regressal de memória, onde haveria possibilidade de boa catarse mental, realmente realizada pelo próprio paciente de acordo com suas normas psicológicas, sem violações de qualquer natureza. Fim.